Algumas vezes eu me pergunto para modo que existem práticas diferentes dentro do mundo cristão, como que existem crenças diferentes dentro do cristianismo. É normal que não fazia esse tipo de pergunta, porque não te constata que, apesar de a Bíblia seja uma, existem crenças e práticas diferentes nas diferentes denominações religiosas. Por quê? Alguma vez eu vou perguntar sobre isso. Se eu vou pergunta, eu consigo alguma resposta sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito? Então, eu aqui vamos falar hoje. Eu aqui não sei também estudo hoje na nossa reflexão bíblica. Então, fica atento e nota começa já com nossa reflexão bíblica de hoje. Que paz de Deus esteja conosco. Nosso título de hoje é A Ira do Dragão. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, no teleste está escrito: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. É bonito essa descrição. Irou-se o dragão, ou o dragão irou-se contra a mulher. Alguns ditados assim que não deve perceber, certamente já ouvi falado sobre isso, ou eu tenho conhecimento sobre esta interpretação profética, ou então é a primeira vez que você ouve externo, ou é a primeira vez que você ouve falar de essa profecia apocalíptica. Dragão simboliza Satanás e a igreja é simbolizada por mulher, ou a mulher simboliza a igreja na profecia. Aqui, dragão ou Satanás ira contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra e vai fazer guerra contra os restantes, contra os filhos da mulher. Ok? Os que te guardam mandamentos de Deus e têm ou que mantêm testemunho de Jesus. É pertinente que não compreende isso, porque também ajudando na compreende o que está mais para frente. Então, é aqui o dragão ira contra a mulher. Existem outros diversos tradução ou versão que pode usar palavras diferentes, mas o fundo da mensagem é a mesma. O dragão ira contra quem? Contra aqueles, ou contra a mulher, contra aqueles que te guarda mandamento de Deus e que mantém testemunho de Jesus. Mas se me pergunta, mas para onde que o dragão mante, ou seja, ira contra a mulher e vai fazer guerra contra os filhos da mulher. É interessante isso. Eu gostava que não prendeva essas coisas. Porque, se não repara bem, contra quem é que dragão faz guerra? Contra os que guardam o mandamento de Deus. Por isso que me pergunta no início, se já pergunta alguma vez, ou se já pelo menos já tenho essa curiosidade, ou eu tenho algumas respostas, talvez eu vou alguém a falar, de que existem muitas igrejas, existem muitas denominações religiosas, portanto não tem uma só Bíblia, mas práticas diferentes, crenças diferentes, comportamentos diferentes. Segredo está ali naquilo que a Bíblia está ensinando, que a profecia tinha falado aquilo que aconteceu no tempo de fim. Então, ali, queria só dar uma citação. Alicina, para uma hora que dragão está fazer guerra contra a mulher. Ele fala, a obediência à lei de Deus é o sinal visível do nosso amor a Deus. Viver à vista de Deus é viver com Deus, de maneira recíproca, porque vivemos com Deus, vivemos de acordo com a sua vontade.
E termina dizendo: a verdadeira religião leva Deus constante e firmemente a sério. Jacques Lucan. O que não percebe ali de essa fala ou de citação é que o mandamento de Deus ele é o ponto forte, ele é um sinal de nosso amor para com Deus. Porque a hora que não pega mandamento, por exemplo, naqueles 4 primeiros mandamentos, ele tem tudo a ver de relacionamento entre minha Deus e mim. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado para o santificar. Esse ali sim do relacionamento vertical. Então, horas que não observa que esse mandamento ali, não se manifesta, é um sinal de nosso amor para com Deus. Tá certo? E, então, naqueles outros 6 mandamentos que têm a ver com relacionamento horizontal, ou seja, relacionamento interpessoal. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Essas coisas, e ali, está fazendo o quê? Está fazendo ter um relacionamento, uma aproximação de nós Deus. Porque a Bíblia fala, quem é que te ama esse irmão que está hoje, amor que te ama Deus que está hoje. Então, e o primeiro mandamento está falando, não terás outro Deus diante de mim. Então, se mim ama Deus, tu obedece a Deus, tu obedece a voz de Deus, tu obedece a esse mandamento. Então, é por isso que é falando que obediência à lei de Deus é o sinal visível do nosso amor para com Deus. Pois, está claro. Mas será que eu não responde a questão? Então continua. Ele sim, sob amor como fala de religião. Religião quer dizer, que quer dizer igreja. A religião vem de uma palavra latina que significa, ou seja, que é religar. Religar, de novo, ligar ou conectar. Então, a religião é reconectar a Deus. Então, nós para nos reconectar a Deus, não tem que ser como? Não tem que ser ter Deus na frente, não tem que obedecer a voz de Deus, não tem que viver com Deus e vive para Deus. Por isso, entra ali em 4 pontos fundamentais de alguém que ama Deus, enfim, de características de pessoas que guardam mandamento. Que guarda mandamento de Deus. Ele vive consciente de quem é que Deus é e de cuidado que Deus tem de nós. Ali não tem encontrado no livro de Salmos 33, versículo 18, por conferir, onde que o salmista afirma que Deus te cuida, Deus te guarda daqueles que o temem. Segundo ponto, confiar totalmente em Deus, Provérbios 3, 5 a 7, onde que Provérbios está falando, confia na Deus de todo o coração e Ele te plania boa vereda. E amor a Deus, Deuteronômio, ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força e acima de tudo ama a Deus. E por último, não tem ali abominar o mal. E alguém que te ama Deus, que te guarda o mandamento de Deus, te abomina mal. E ali Provérbios te fala que quem é que tem temor de Deus, te abomina o mal. Então, no volta agora no versículo inicial. Irou o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante, contra os filhos da mulher, os que guardam o mandamento. O que Satanás te odeia é que nós não amamos Deus. E como Satanás que crê que nós não amamos Deus,
que crê que nós não conhecemos Deus, que crê que não relaciona com Deus. Então Satanás traz uma confusão no mundo religioso, no mundo cristão. É o quê? A multiplicação de denominações religiosas para confundir pessoas cabeças. Mas, felizmente, ali a Bíblia trazendo uma luz, a Bíblia trazendo uma clareza. Qual que é a clareza que a Bíblia trazendo? A Bíblia fala, mas Satanás foi fazer guerra contra quem? Contra aqueles que guardam o mandamento? Contra aqueles que amam Deus? Contra aqueles que obedecem a Deus? Contra aqueles que obedecem a mandamento e a lei de Deus? Não. Satanás fez guerra contra aqueles que guardam o mandamento justamente. Mas por quê? E às vezes você fica a pergunta, mas me faz tudo coisa direita, mas por que me é perseguido? É perseguido simplesmente porque Satanás que crê que ninguém guarda o mandamento da lei de Deus. Mas será que isso está na Bíblia? Está na Bíblia sim. E o que não cabe de ler. E não te lê mais um outro para não poder compreender. Desculpa. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, na verdade, eu começo lá de versículo 1, é uma profecia que está mostrando o desenrolar das coisas desde o tempo de Daniel até o tempo que Jesus Cristo está volta. E durante esse tempo, Daniel falando que surge um poder, surge uma autoridade político-religioso que toma lugar na casa de Deus, que te manda como se fosse Deus e te busca a muda tempos e leis e te maltrata os filhos de Deus. E na capítulo 8 está falando, mas tudo o que ele quer fazer é prospera. E na Apocalipse 13 está falando que todo mundo corre, se traz, está falando quem é igual a ele. Você está imaginando uma coisa? Então, ali Deus está dando indício, ou Deus fazendo uma revelação, para chegar mais perto. Deus fazendo uma revelação, para que nós nunca fica à deriva, para não ter conhecimento, para não saber o modo que não te lida na nossa vida com as coisas. Não te Deus, muito obrigado por essa revelação. Então, meus queridos, hoje, por exemplo, não tem muitas igrejas e cada um te prega a mensagem dessa maneira, cada um te pretende ser verdadeiro, cada um te pretende mostra que ele que tem razão, que os outros cabalem, isso mais aquilo. Eu não tinha falado numa das meditações que fala sobre tantas religiões, por quê? Que é uma profecia também. Agora, só te mostra para modo que existem tantas religiões e para modo também que existe que dragão fica errado. Ele fala assim, blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei. Noutra versão, ele fala os tempos e a lei de Deus. E os fiéis serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Isso está falando de um poder político-religioso que vem na sequência, se alguém estuda Daniel 12, que compreende que quatro reinos que surgem sobre o mundo, entende o que você está falando. E ali é falar que Santos foi entregue na semana por um tempo, 2 tempos, metade do tempo, que literalmente terá 3 anos e meio, mas profeticamente terá 1260 anos, e naqueles 1260 anos foi durante a Idade Média, onde a igreja dominante na época muda leis, transfere a santidade do sábado para domingo,
e essa muda calendário, quer dizer, houve uma data de coisa. E na capítulo 8, ele faz prospera o engano. Na final de 1260 anos, quando que começa a surgir novos reformadores, reformadores, cada um bem defende uma tese e, na verdade, tudo que ainda foi bom porque Judano até hoje mantém o cristianismo. E agora, só que uma coisa, tudo que os reformadores rasta aquelas mudanças que fizeram, só que estava tudo por uma coisa, para a salvação pela graça, e que era ponto fundamental, porque naquele tempo está fazendo venda de indulgência, quer dizer, alguém comprava terreno no céu, alguém dava dinheiro para a igreja, para a salvação de ser entes queridos que já morrem, alguém dava dinheiro para alguém sair do purgatório para o céu, e tudo essas coisas. Então, quando que reformadores vêm luta contra aquelas coisas. Só que eles dão conta de que as profecias que já estavam dito, mas que as profecias que cumpre de forma que a verdade foi lançada por terra por 1260 anos, isso tinha que trazer para ele de volta. Então, por isso, esse que muito preocupa com guarda ou obediência do mandamento. Agora, surge de um cumprimento profético, um movimento, uma igreja, uma denominação religiosa que vem trazer tudo isso ali à tona novamente. E a Bíblia fala que Satanás tem ira, Satanás tem raiva de aqueles que guardam o mandamento de Deus ou os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, é por isso que não te encontra hoje, horas que não sei para pregar mensagem, não quero trazer pessoas, o mandamento de Deus de volta, não quero trazer pessoas, não quero trazer de novo aquela verdade que foi jogada por terra para 1260 anos. Pessoas têm muito reticência, muito relutância em aceitar. Por quê? Porque por mais de quase 2000 anos, 2000 anos, aquela verdade foi enterrada por terra. E hoje é normal que a pessoa desconhece. Mas tudo isso foi por quê? Porque Satanás tem trazido essa grande confusão na seio do cristianismo. Mas não te apresenta mais umas outras razões para morrer que no Bíblia guarda o mandamento de Deus. Ali na São João, capítulo 14, versículo 15, ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É Jesus falando: se nós também, nós guarda os mandamentos. E hoje, muitos têm China que nunca precisa mais de lei. Nunca precisa mais de guarda-lei, nunca precisa mais daquelas coisas, Antigo Testamento e tal. Por quê? Porque aquele que pretende mudar tempos e leis, coisa que é? Não, Jesus Cristo já nasce agora e gosta de ter um novo dia de guarda, porque Jesus Cristo ressuscita num outro dia e cai mais no dia de sábado. Então, a velha aliança passou, gosta da nova aliança. A nova aliança é no outro dia, é no dia domingo. E todo mundo te guarda domingo por causa disso. Mas Daniel está falando, mas cadê os que muda? Que é os mandamentos. E cadê os que muda? Tempo. Foi o poder humano, a autoridade humana que luta contra Deus que faz isso. Então, meus queridos, horas que não te lê Bíblia, não lê Bíblia com atenção. Horas que não te estuda a Bíblia, não estuda a Bíblia para não compreender. Porque a palavra de Deus, ele é vasto em significado. Às vezes nem tempo nunca tem para não estudar a Bíblia, mas é necessário que nos estuda, que nos compreende, para que nunca seja enganado. Jesus Cristo fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje muitas pessoas
Até desconhece isso, até desconhece os mandamentos de Deus. Por quê? Porque simplesmente a verdade foi jogada por terra e quase 2000 anos agora é que aconchego, é normal que aconchego. Então Jesus Cristo falou assim: me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ainda continuando a falar, no versículo 24 do mesmo livro, quem não me ama, não guarda as minhas palavras ou os meus mandamentos. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E ainda na São João, na 1 de João 5:12, ele fala assim: nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Então, não se nunca cumpre o mandamento de Deus, o que não está a falar para Deus? Nunca está mal, nunca concheu, nunca está confia na boa. No versículo 13, ele fala: porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos. Está na Bíblia, meus queridos. Hoje, quase todas as denominações religiosas estão falando que nunca precisa mais da lei, nunca precisa mais de mandamentos. Mas a Bíblia fala, porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. É o que a Bíblia está ensinando. É o que a Bíblia está ensinando. Então, a se calhar, não precisa de dar mais atenção à palavra de Deus, a mais atenção às profecias, mais atenção aos pormenores na palavra de Deus, para que não pode compreender aquelas coisas. Então, ali sim terá para não compreender, para modo que existem práticas diferentes. Existem práticas diferentes porque a verdade foi jogada por terra e tendo 1600 anos, 1600 anos jogado na terra, escondido, e agora, quem que bem descobre ou bem redescobre essa verdade de novo, é chamado de seita, é chamado de antiquado, é chamado de seita cristã judaica. Por quê? Porque da seita Bíblia, tanto Novo como Antigo Testamento, como a única regra de fé e prática. Porque te guarda os mandamentos de Deus. Minha gente, tem alguma coisa errada na guarda mandamentos de Deus? Eu deixo saber ali nos comentários. Tem alguma coisa mareada, errada na guarda mandamento de Deus? Acho que não. Acho que não. E é por isso que a Bíblia está falando: irou-se o dragão contra os que guardam mandamentos de Deus e têm fé, e têm testemunho de Jesus. Terá no não compreende. Dragão, Satanás, que crê que não conche a palavra de Deus, que crê que não conche mandamento, que crê que não guarda mandamento. Para quê? Para não continua a cuspir Jesus na cara. Para não continua a pisar aos pés princípios, caráter de Deus. Para não continua a joga por terra tudo aquilo que Deus tem dado a nós como luz para guiar até Jesus Cristo, nosso Salvador. E bem, meus queridos, que Deus pode ajudar-nos, que Deus fazer-nos compreender bem essas coisas. E para não seja aqueles que te praticam o bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos orar. Deus eterno, maravilhoso, muito obrigado pela vida e proteção, pelo cuidado que me tem de nós. Obrigado pela mensagem de hoje também. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.